Dando continuidade à última parte da análise aí das mensagens ocultas nesse filme, a gente dá uma olhada no que segue aqui. Tem uma parte muito interessante logo depois dessa cena. Sabe mesmo pilotar isso aí? Claro que sei. Eu projetei. Nessa cena aqui, a gente tem uma coisa oculta. O filme fez a questão de mostrar o planeta Terra, né, aqui no caso Cuba, de uma forma alta, né, mostrando o conflito que vai haver e tudo mais, mas ele deu um foco muito interessante aí ao horizonte, o horizonte reto aí, sem fazer curva nem nada. Aqui tem uma coisa oculta da Terra plana. Olha o que segue depois. O símbolo aí da Terra plana. Logo, quando uma cena esvanece e a outra entra do círculo aí, né? Que a Terra é redonda, sim, a Terra é redonda, mas ela é plana. Olha aí, o simbolismo bem oculto aí, falando da Terra plana. Mais uma vez, olha. Enquanto uma sai, a outra, uma vai esvanecendo, né? Vai saindo de foco. Mostra aí a planicidade do planeta, basicamente, né? De repente, entra essa cena aí. Situação do navio de carga. A situação tá difícil por lá. Tem uma cena aqui muito interessante do Xavier, que ele é o cara aí, como ele coloca, é o cara da mente, né? Dos pensamentos. Parece que a situação tá difícil por lá. Eu dei uma analisada nessa cena e tem um número na cabeça do Xavier ali. É interessante que é o poder dele, né? A mente, né? Tem um número ali, 587 menos 22. Poderia ser qualquer outro número e tudo mais, mas foi um número bem específico. É uma conta, né? Uma conta de menos, como a gente chama. Então, se você fizer essa conta, vai dar 565. Eu pesquisei um pouquinho e vi que no Salmos 56, capítulo 56, versículo 5, ele diz uma coisa interessante que se refere um pouco a isso. Que diz assim: todos os dias torcem as minhas palavras, ou seja, coloca pensamentos diferentes, né? Distorce as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Salmos, capítulo 56, versículo 5, que é o resultado dessa conta ali na cabeça do Xavier. Será que é coincidência? Botaram aí por coincidência? Não, né? Ele tá ali ele já falei muito sobre ele aí, ele tem toda essa ideia de trazer esse novo ser para cá, enfim. Achei muito interessante aí, na verdade é impressionante, né? E aqui ele dá uma olhada em quem tá no meio da guerra. Quem tá no meio da guerra? Azazel. Ou seja, o demônio tá no meio da guerra. Ele vai provocar a guerra, né? Ele que vai estar comandando ali o submarino russo para fazer toda essa guerra aí começar. Essa guerra estourar, não podia ser outra, não ser o demônio no meio ali, né? Que é o mutante aí. A tripulação do mar de Anel está morta, só esteja lá. Ele ainda está aqui. Ele colocou o navio no curso da linha de prata. Se aquele navio cruzar a linha, nossos navios vão explodi-lo. E a guerra vai começar. A não ser que não sejam nossos navios. Ou seja, essa cena aqui é bem interessante, porque se o navio que Azazel está no meio aqui, que é o navio russo, ele cruzar uma linha que é imaginária aqui no meio, os navios dos Estados Unidos vai atirar e vai provocar a Terceira Guerra Mundial. E o Xavier usa o poder dele para botar a culpa em outra pessoa. Olha como ele não realmente ele é o vilão, né? Ele quer botar a culpa da Terceira Guerra Mundial na Rússia. Então ele vai usar o poder dele
para colocar a culpa na Rússia, né? Não ligando para realmente nada de paz nem nada. E aí ele usa esse poder aí, para ver como ele realmente é o vilão. USS Independence, aqui é Alexander Nevsky. Perdemos o controle do nosso navio de carga, ele foi instruído a parar. Aí Azazel no meio Não aí, atire, ó, eu repito, não provocando atire. todo o Pediu que o problema. navio de carga retornasse. É interessante que Azazel está realmente no meio da guerra, né? Poderiam ter colocado qualquer outro tipo de mutante ali. Ele comanda, né, o cérebro, né? Por isso que tá lá escrito, né? Olha lá, vai atirar aí o míssil russo. Por isso que está escrito ali, né, que todos os seus pensamentos são contra mim para o mal, provocam o mal. Por isso que aquela conta ali fecha com a história lá de Salmos que eu mostrei, aquele versículo lá. Pra fazer você. Aqui tem uma conversação bem esquisita, né, de Sebastian Shaw, que ele tá num local que parece que é uma outra dimensão aí na questão aí, que até o Magneto, que o Xavier não consegue chegar lá. E tem toda uma questão de luta dos heróis e tal. Essa parte aí não é uma parte que interessa muito. O que interessa aqui é realmente a conversa que o vilão e o possivelmente bonzinho aqui eles fazem. Trava uma conversa aí falando que você é meu filho, eu quero te fazer forte, fica do meu lado, vamos dominar o mundo, não sei o quê. Que aí o mais estranho de tudo é que o Magneto se torna o cara mau, o próprio... essa cena aqui também é interessante porque Azazel, ele já tem um olho ali meio que furado, meio que cortado, e ele quer cortar o olho do Fera, né? Que, lembrando que o Fera é a besta, né? Traduzido seria Beast. Estranho furar um olho, né? Ele mesmo já tem um olho que tá rasgado ali no olho esquerdo. E ele quer também pegar o olho esquerdo do Fera. Mas enfim, a ideia aqui é a ascensão do Magneto para se tornar o próprio anticristo na dramaturgia aqui e na ideia que eu estou trazendo pros vídeos aí. Tem todo um simbolismo aqui e tal, que ele mata, né? Ele com uma moeda lá da suástica invertida, que Xavier ele tem ali uma intenção de não fazer isso e tudo mais. Ele sente a dor, e é interessante que a suástica entra ali dentro, é como se fosse um entendimento, não sei. Mas enfim, a ideia é logo a seguir o que acontece, que mostra como ele apresenta o Sebastian Shaw. Olha como apresenta ele, mostrando que ele fez uma... Olha só. Hoje nossa luta acabou. Como se tivesse de braços abertos. Por que estaria de braços abertos? Como se fosse uma crucificação, né? Como se ele tivesse derrotado Jesus, o Messias, melhor dizendo. E tá aí ele expondo para todo mundo aí de uma forma bem estranha, confirmando que ele... Ó, Sebastian Shaw parece que está crucificado, literalmente. E quando ele cai, aparece ele atrás, né? Dizendo, eu tomei o lugar dele. Ele virou o Salvador, no caso. E aí o Magneto, como sempre estamos falando aqui, ele fala que a luta dele agora é contra os humanos e tudo mais. Eu senti suas armas se movendo sob a água. O alvo deles somos nós. Americanos, soviéticos, humanos. Unidos pelo medo do desconhecido. O troglodita está apavorado. Aqui tem uma cena também bem interessante, que eu vou usar até esse aqui para mostrar. Que aqui tem 2 pontos, olha. 2 pontos, duas
dois pontos aqui, fazendo de novo as duas torres. Mesmo quebrada ali, já simboliza ocultamente ali que ele vai se posicionar exatamente aqui para combater as frotas aqui dentro. Ele se coloca na Stargate novamente. Tá tudo quebrado, mas logo o ponto que ele tem que ficar é entre as duas aqui. Amigos mutantes. Vá em frente, Charles. Ele se coloca ali no meio das duas únicas árvores que estão de pé. E o Charlie também fica ali no meio também, porque é outro vilão, né? Mas ele se tornou o próprio anticristo ali. Olha lá, então os dois estão lá no meio ali. Aí tem toda uma cena agora mostrando como o Xavier ficou sem andar e tudo mais. Dá uma passada aqui que a parte mais interessante é o final aqui. Que ele chega para Emma Frost e se apresenta, né? Já como um maligno Onde aqui. está seu amigo telepata? Que no caso ela pergunta o nome dele, olha. Eric, não é mesmo? Essa é a cena mais interessante para mim também, que ele se coloca reto aqui, de novo, como se estivesse dentro da menorá, aqui. Vou mostrar aqui de novo ó, o candeeiro, que é a menorá, que é relatada em Apocalipse lá, uma coisa super santa para o Pai. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele é a coluna. É a coluna da menorá. A menorá que é o candeeiro. Ele se colocou aqui, não foi à toa. E ele está todo transformado. E está escrito isso. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Que ele se colocou aqui, simbolicamente aqui, bem oculto. Ele está no meio da menorá. Eu vou mostrar. Ele em outros vídeos mostrou isso antes. Eu prefiro Magneto. E aqui tem outro símbolo bem esquisito, porque o elmo dele tá... Opa! O elmo dele tá bem estranho, olha, parece um bafomete, sei lá o que é isso. Mas seria basicamente uma coisa assim, né? Um negócio esquisito, né? Tá muito estranho esse elmo dele, tá bem satânico esse elmo dele. Que na verdade, quem conhece, ele não tem um elmo tão expressivo assim. E aí termina, eu queria falar um pouco melhor sobre essa menorá aí que ele se colocou, né? Que é o candeeiro aqui, 3 de um lado, 3 velas de um lado, 3 velas de outro. Eu queria falar, mas seria bom um outro vídeo aqui, só para explicar bem essa parte.